Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, os sonhos, os planos, os projetos no coração. Graças a Deus reunidos aqui para este segundo dia do Tríduo sobre missões, para falar a respeito de um tema muito importante, vocacionados pelo Espírito para a obra missionária. Entendemos que a missão ela exige primeiro vocação. E eu queria começar esta pregação com uma frase de um santo, Santo Antônio de Maria Claret, que diz assim: ele dizia que não conseguia resistir ao desejo interior que o chamava a todo tempo a ganhar almas para Jesus Cristo. E eu entendo que é uma frase pertinente para esse dia e para aquilo que nós vamos viver nessa noite. E entendo, irmãos, aquilo que o Espírito ele quer fazer no nosso coração. E se eu não te ensinar nessa noite o princípio da oração e aquilo que é uma vocação designada pelo Espírito, talvez você nunca vá compreender o chamado que Deus quer fazer na sua vida. E eu vou permitir com que você viva a vida toda com a sensação de que ainda está faltando algo em você, de que você está incompleto, incompleta. Essa noite eu entendo que foi uma noite que Deus marcou para que nós entendêssemos, por intermédio da pessoa do Espírito, aquilo que a nossa alma tanto anseia. Santa Teresa de Ávila, ela vai nos ensinando dizendo assim, que o barulho daquilo que é externo perturba o nosso coração e deixa a nossa alma inquieta. E alguém nas Sagradas Escrituras disse assim: por que te inquietas ou te abates, ó minha alma? Essa foi a noite que Deus marcou para que o Deus que o te constituiu possa ouvir o clamor, o grito da tua alma, que tem gritado desesperadamente dentro de você pela presença do Senhor. Eu não sei se você entende a profundidade da doutora da igreja, ou aquilo que o Espírito te impele a fazer nessa noite, mesmo que seja por alguns segundos. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus que fez os céus e a terra vai olhar para a sua criatura, vai olhar na profundidade dos teus olhos, como olhou um dia para Mateus, e liberando apenas uma palavra disse: segue-me. E aquele moço, largando tudo, ele seguiu Jesus, porque ele entendeu que aquele Galileu que ele não conhecia não era como os fariseus, ele se comunicava com a alma, e é impossível alguém que fala a alma nós não obedecermos. Essa noite Deus quer falar. Ah, meu Deus, Ele quer tratar com a sua alma. Você vai ser arrastado, impulsionado nessa noite pelo olhar daquele que é puro, que é santo, que é imaculado, que quer se encontrar contigo, independente da inclinação para o pecado que você tem. A tua alma, ela está gritando pelo nome de Jesus, e o bom e amado Mestre, Ele vai vir ao teu encontro nessa noite, como foi ao encontro daquelas virgens, que algumas delas adormeciam e não tinham óleo de reserva, mas você vai ouvir o barulho do noivo que vem, e você vai se levantar, porque a tua alma desperta com um grito, como o soar de uma trombeta que derruba as muralhas, e você vai ao encontro do teu noivo, você vai ao encontro do teu Senhor, e você vai se lançar nessa noite nos braços dele, para que você possa entender aquilo que o Espírito de Deus, Ele quer fazer na tua vida, na noite de hoje. Hoje, meu irmão, foi um dia que Deus marcou para ir mais profundo na tua vida. Não é simplesmente aquilo que você vê. Eu entendo quando a palavra do Senhor ela vai dizendo que aquilo que Deus preparou para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviu, e não chegou ainda ao coração do homem. Ele estava dizendo que aquilo que estava preparado não era apenas para contemplar com os olhos, aquilo que Deus tinha constituído não era para ouvir apenas pelos nossos ouvidos, e
não chegaria simplesmente até o nosso coração, mas eu entendo que aquilo que Deus preparou para você, realmente, como diz a palavra, os seus olhos não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, e o teu coração ainda não sentiu, porque aquilo que Deus fez para você, Ele vai entregar a tua alma nessa noite. E eu quero profetizar na tua vida, que nada e nem ninguém, como dizia o apóstolo Paulo, nem a perseguição, nem a fome, nem a luta, nem o perigo, nem a espada, nem os principados, nem a potestade, nem força humana nenhuma desta terra, nem os demônios do inferno vai poder impedir você de receber aquilo que Deus preparou para você. Fique tranquilo nessa noite, porque na tua vida hoje o diabo não tem acesso. Fique tranquilo nessa noite, porque o mal na tua vida hoje não vai encontrar brecha. Você está no lugar preparado e designado pelo Espírito de Deus, para que Deus possa fazer cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Ah, meu Deus, fala às almas aqui essa noite, ó Deus, não simplesmente ao nosso coração. O profeta Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. Se eu disser para o Senhor falar ao meu coração essa noite, eu sei que a palavra ela pode ser dissimulada, ela pode ser mal compreendida e eu posso rejeitá-la. Ah, meu Deus, eu sei que o meu entendimento, a minha psique, ela não é, meu Deus, capaz de entender os desígnios de Deus. Um dia Jesus, o Senhor disse para os seus discípulos que iria parar o discurso por ali, porque eles não entendiam as coisas espirituais. Mas eu sei, meu Deus, que por amor, por graça e por misericórdia, o Senhor quis reunir aqui nessa noite um povo bem disposto para chamá-los, convocá-los, ó Deus, para poder, meu Deus, trazê-los para mais perto de Ti, para poder capacitá-los para a obra missionária. Eu sei, meu Deus, que eles chegaram aqui, muitos deles cansados, abatidos, entristecidos, feridos, magoados, e muitos até, meu Deus, foram decepcionados, desencorajados, rejeitados e deixados de lado. Mas foi a noite que o Senhor nos trouxe, meu Pai, para poder vocacionar cada pessoa que aqui está para a obra missionária, e nada vai impedir aquele a quem o Senhor quer separar, aquele a quem o Senhor quer preparar. Foi o Mestre quem disse: não fostes vós quem me escolhestes, mas foi eu quem vos escolhi. Assim Ele fez com os seus discípulos. A Bíblia diz que Ele escolheu quem Ele quis para poder segui-lo. Você pode ser pequeno, você pode ser fraco, você pode estar cansado, você pode estar desacreditado no teu grupo de oração. Ei, moço, ah, moça, eu encontrei alguém. Ele é uma pessoa, tem sentimento. Foi Ele quem te encontrou e foi atrás de você e te trouxe aqui para dizer: você pode ter sido desacreditado e desacreditada, mas eu sou o Espírito de Deus e sou eu quem vai te capacitar. Aquilo que falta em ti, eu vou completar. É o Espírito quem está chamando, quem está convocando a igreja que hoje aqui se reúne para poder fazer uma convocação missionária. É o próprio Espírito de Deus quem vai capacitar, quem vai vocacionar homens e mulheres para a obra missionária. É o Espírito quem chamou, foi o Espírito quem trouxe, é Ele quem se manifesta nesse ambiente, e a tua vida e a tua alma vai ser impactada nessa noite pela pessoa daquele que desperta no seio da igreja vocação para a obra missionária. Você pode ter chegado cansado, fraco e abatido, mas eu quero te dizer: o Espírito vai levantar a tua cabeça, vai olhar na profundidade dos teus olhos, atravessar a tábua do teu coração, chegar à divisão da tua alma e dizer: foi eu quem vos escolhi para a obra missionária. É o Espírito quem te escolheu, meu irmão, é o Espírito quem te escolheu para a obra missionária. Você foi escolhido. É a primeira consciência que eu quero que você tenha nessa noite, é que você é uma escolha do Espírito. Ah, mas me deixaram de lado, me rejeitaram, não acreditam no meu chamado. Você é uma escolha do Espírito. Eu entendo que o Espírito não erra nas escolhas que Ele faz. E fique tranquilo, porque o Senhor, Ele é fiel para se responsabilizar pelo chamado que Ele faz na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Atos dos Apóstolos,
capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Nós te damos honra, Senhor, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, ó Deus. O Senhor que fez os céus e a terra, está sobre a nossa vida nessa noite, ó Deus, com alegria, Senhor. Nós recebemos, ó Deus, a presença do Teu Espírito que aqui está, meu Pai. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhe o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Quando nós falamos a respeito de missões, quando nós falamos a respeito de campo missionário, nós falamos a respeito de uma obra projetada pela pessoa do Espírito de Deus. Quando eu olho para esse texto bíblico, meu coração, ele se enche de alegria, pela maneira com que o Espírito trabalhava na vida dos seus, ou melhor, a maneira com que os primeiros discípulos, ou chamados apóstolos, davam liberdade para que o Espírito do Senhor trabalhasse na vida deles. Quando nós falamos a respeito da igreja primitiva, encarando hoje esse texto, eu preciso olhar para aquilo que viveu a igreja de Antioquia. A palavra do Senhor diz que a igreja de Antioquia era uma igreja jovem, que era uma igreja orante e também uma igreja vibrante. Foi na igreja de Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Era onde a graça de Deus se manifestava, por conta da abertura que aqueles que ali estavam celebrando o culto, a oração, eles se abriam mediante a graça do Senhor. Era um lugar, a igreja de Antioquia, onde o Espírito não tinha dificuldade de se comunicar, porque as pessoas que ali estavam não traziam ou levavam para as suas reuniões um coração cheio de orgulho, cheio de falsas convicções. Era um culto de pessoas que entravam vazias, mas que sempre eram preenchidas até transbordar por aquele que assiste a igreja há mais de 2000 anos. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que na igreja de Antioquia, o Espírito do Senhor, ele era o protagonista. Ele não era uma pessoa desconhecida. O Espírito do Senhor na igreja de Antioquia não era apenas uma força vinda do alto. Ele não se manifestava apenas como uma pomba, ou em símbolo de fogo, ou com o agitar das águas, ou como o vento que sopra dos quatro cantos da terra. Não! Ele era uma pessoa que se comunicava no seio da igreja, porque ele entendia que existia uma pressa para que o anúncio do Evangelho acontecesse. A pessoa mais interessada que o nome de Jesus Cristo chegasse às nações era a pessoa do Espírito Santo de Deus. Existe e existia na igreja de Antioquia, mediante a pessoa do Espírito, uma urgência para a obra missionária, e o Espírito do Senhor encontrou um povo naquela igreja que teve
teve pressa nas suas mortificações, que teve pressa nas suas orações, que teve pressa nos seus propósitos, que teve pressa na sua santificação. Uma igreja que estava preparada, uma igreja que estava disposta, uma igreja orante, embora fossem jovens, eram pessoas que tinham desejo no coração de ganhar almas para o Senhor. A igreja de Antioquia era o lugar aonde, enquanto a reunião acontecia, e ali eles faziam as suas preces, as suas orações, a adoração subia até o coração de Deus, e era impossível o Espírito do Senhor não se manifestar naquela igreja. E ali o Espírito de Deus encontrou um povo bem disposto e bem preparado para poder corresponder ao desejo da pessoa do Espírito. A palavra diz que naquela igreja existiam um grupo de pessoas muito grande, reunidos para poder adorar o Senhor, e a palavra diz que Deus, ele se comunicava através da pessoa do Espírito. E a Bíblia minha e a sua também está escrito assim, que na igreja de Antioquia existia profetas e doutores, em algumas traduções profetas e mestre. Enquanto a igreja reunida, elas oravam e clamavam pela presença do Senhor, o Espírito de Deus falava através dos profetas, o Espírito do Senhor falava através dos mestres, para poder direcionar a igreja que ali estava. O meu coração fica impactado, porque eu fico vendo o princípio missionário. Uma pessoa não era escolhida porque ela era conhecida no meio dos seus convivas, não. Ela não era reconhecida ou era enviada para o campo de missão apenas por mérito ou por reconhecimento, não. Não eram as pessoas que tinham maiores capacidades ou dons extraordinários. Eu entendo que nós muitas vezes mandamos e enviamos pessoas para o campo de missão porque nós olhamos para a sua qualidade, nós olhamos para as suas capacidades, nós olhamos para as suas aptidões. Mas na igreja primitiva, em particular na igreja de Antioquia, não é o homem que escolhe, o profeta apenas faz o seu papel, que é profetizar. A escolha não é dele. O mestre faz o seu papel, que é apenas ensinar. Não é o papel dele enviar ninguém para o campo missionário. O papel do mestre é poder ensinar aqueles que ali estão a renderem no campo de missão. E o papel do profeta é ouvir o Senhor e profetizar no meio da assembleia, para que a pessoa do Espírito possa designar para a obra missionária aqueles a quem ele quer. E um princípio para que uma vocação missionária aconteça, eu encontro na igreja de Antioquia. A palavra do Senhor diz: quando o Espírito do Senhor, ele foi fazer a sua escolha, e ele escolheu a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, a palavra diz que a igreja estava reunida, estavam todos dentro do templo. Ali eles faziam a sua oração, e através da boca do profeta, o Espírito do Senhor disse: separai para mim, separai agora mesmo. No original, separai de uma vez por todas a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho designado. E a palavra é taxativa por duas vezes. A Bíblia diz que a igreja estava jejuando, que a igreja estava orando. Eu entendo que aonde não tem jejum e oração, é impossível o Espírito do Senhor se manifestar. Aonde falta joelho dobrado, aonde falta comunhão com Deus, aonde falta quebrantamento de espírito, aonde não há mortificação na carne, aonde não tem jejum, aonde não tem oração, aquilo que prevalece é a vontade do homem. Aonde não tem jejum, aonde não tem oração, aquilo que prevalece são as nossas escolhas. Mas a Bíblia diz acerca da igreja de Antioquia, que ali o Espírito escolheu a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. E a Bíblia diz que jejuando e orando, o Espírito falou: separai agora mesmo de uma vez por todas a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho designado. Eu entendo pelo princípio da igreja de Antioquia que sempre que Deus escolhe alguém para uma obra, é porque primeiro Deus já preparou o campo missionário. Lembra de Moisés? Quando Deus vai falar com Moisés, Deus fala com Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. E porque Deus ouviu o clamor daqueles que estavam aprisionados, Deus foi atrás de Moisés
Moisés, atraiu para diante daquela sarça e teve comunhão com Moisés, Deus preparou um campo missionário para que ele pudesse fazer a sua escolha. E tendo preparado o campo, tendo encontrado os cativos, tendo encontrado as pessoas, Deus disse através do Espírito, pela boca dos profetas, na igreja de Antioquia: separai agora mesmo para a obra que eu tenho designado a Barnabé e a Saulo. Aonde tem jejum e oração, o Espírito de Deus se manifesta. Aonde tem jejum e oração, a escolha ela é acertada. Aonde tem jejum e oração, os preparativos para a missão é sempre uma coisa séria. Não é apenas colocar uma roupinha bonitinha e uma mochila nas costas e sair cantando por aí. Se não tem jejum, se não tem oração, é qualquer outra coisa menos missão. Para ser missão, primeiro tem que ter jejum, depois tem que ter oração, ser confirmado pela igreja, porque o Espírito fala através da boca dos profetas. Tem que ter jejum, tem que ter oração. Não é apenas boa vontade, não é apenas querer ser missionário, não é apenas querer fazer alguma coisa. Como eu posso ir para o campo de missão? Eu não quero ser, ó Deus, um oferecido. Se não é o Espírito quem me escolhe, se não é Ele quem me separa, eu não quero fazer aquilo que Deus não quer que eu faça, meu irmão. Muitas vezes nós olhamos, somos bondosos demais com as pessoas e brincamos com almas por aí, quando mandamos alguém despreparado para o campo de missão, quando mandamos alguém despreparado a entrar dentro de uma casa onde o pai é alcoólatra, a mãe é prostituta, os filhos são drogados, e nós entramos lá dentro e brincamos de ser missionário. A obra é séria, o trabalho é sério. Se não tem jejum, se não tem oração, se não fomos enviados pelo Espírito, na autoridade de que nome nós vamos profetizar? Enviados por quem? Nós somos ao campo de missão. O que fazer quando você entra na casa de uma pessoa e se depara com alguém olhando para você e dizendo: eu tinha 3 filhos, os 3 foram mortos no tráfico, o meu marido me abandonou, agora eu estou sozinha, eu tentei por 2 vezes tirar a minha vida e não consegui. O que dizer para uma pessoa dessa? A nossa inteligência não encontraria palavras, mas a pessoa do Espírito de Deus, por mais que não use da tua oratória, apenas de você fixar os teus olhos atentamente nos olhos daquela mulher, ela vai entender que não foi um homem que entrou dentro da casa dela, porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que recebe na sua casa um missionário, hospeda ali dentro o próprio Cristo. Eu entendo que quando é o Espírito que vocaciona, você se torna um Cristo a entrar dentro da casa das pessoas. Não é mais você, não é mais a tua imagem, não é mais o teu querer, não é a tua vontade. Você se transformou na figura de um outro Cristo, a entrar dentro das casas, a passar nos vilarejos, a ter contato com pessoas. Então é você agora quem olha nos olhos, é você agora quem libera a palavra, porque você entende que você foi preparado para poder executar aquilo a que você foi designado. É o Espírito que está dizendo para você nessa noite: foi eu quem te escolhi, e sou eu quem vai te vocacionar, te preparar, te separar para uma obra missionária. Chega de voltar de grupo de oração, de encontros e de retiros para dentro da tua casa e você se sentir impotente porque não pode fazer nada pela situação dos seus. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que aonde a planta dos seus pés tocarem é terra sua, é palavra de Deus. O diabo não tem o poder de destruir a tua casa e os projetos que o próprio Deus fez acerca da tua família. Eu quero te dizer que hoje vai se fazer valer aquilo que a palavra diz. Ele te deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e pela mesma porta que Satanás entrou na tua casa, ao você chegar lá dentro hoje,
cheio da presença do Espírito do Senhor, ele vai ter que partir em retirada, porque os seus, até os seus, eles vão entender, ele está diferente, ele não olha como antes, não fala como antes, ele não anda como antes, o comportamento é diferente, é porque o Espírito de Deus, a partir de hoje, será o teu melhor amigo, aonde você estiver, o Espírito está, aquilo que você falar, o Espírito vai testificar, porque é isso que ensina a palavra de Deus. Deus falou pelo Espírito, através dos profetas, que tinham sido ensinados pelos mestres. E sabe o que eu acho bonito? A seriedade do Espírito não manda ninguém despreparado para o campo, não manda ninguém claudicando dos 2 pés para o campo de missão. Não, a obra é séria. Eram 3 os missionários: Saulo, Barnabé e João Marcos. Saulo e Barnabé tinham feito a primeira viagem missionária, e João Marcos tinha ido junto com eles. Nesta oração na igreja de Antioquia, entre esses nomes que eu li para você, 3 já eram acostumados, ou já tinham feito a primeira viagem missionária: Saulo, Barnabé e João Marcos. E quando eles começaram a orar, o Espírito fala através da boca dos profetas, dizendo: separai para mim mesmo, de uma vez por todas, a Saulo e a Barnabé. O Espírito de Deus deixou João Marcos de lado. E quando eu olho para João Marcos, eu vejo que é um menino de Deus, eu vejo que é um homem de oração comprometido, mas eu também entendo o princípio missionário e a seriedade do Espírito. O Espírito conhece o campo de missão, assim como o Espírito conhece os seus missionários. O próprio Espírito de Deus entendeu que João Marcos não estava preparado para aquela missão. É isso que eu estou te dizendo. Foi o próprio Espírito quem deixou João Marcos de lado. Alguma coisa na vida de João Marcos estava errada, alguma coisa na vida de João Marcos não estava coerente, alguma coisa na vida de João Marcos estava faltando. E muitas vezes nós pensamos: por que eu não vou? Por que eu não sou enviado? Por que eu não sou chamado? Ei, moço, a mesma pergunta um dia fez João Marcos. Saiba você que de repente, por conta da tua conduta, você não tem sido até aqui uma escolha do Espírito para poder fazer a obra missionária. De repente não são homens que tem te deixado de lado, não são pessoas que não tem te convocado, é o próprio Espírito que não sentiu firmeza no chamado que você disse que assumiu na tua vida. João Marcos foi na obra missionária, ele foi para o campo com Saulo, ele foi para o campo com Barnabé, ele foi para as missões, mas quando o Espírito olhou, disse: deixa João Marcos, eu quero só Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho preparada. É o Espírito quem diz: João Marcos, não. Não são os homens, não são os homens, é o Espírito dizendo: não, João Marcos não, João Marcos eu não quero, agora não, lá na frente é outra coisa, mas agora ele não tem preparo, agora ele não está pronto, agora o campo não dá para ele pode morrer no campo de missão. Tanto que quando João Marcos vai e desiste na missão no meio do caminho, é o próprio Paulo quem diz: não quero João Marcos, deixado de lado pelo Espírito. João Marcos é deixado de lado por Paulo, ele não é aceito pelos homens, e não é aceito pelo Espírito para a obra missionária, ele não é aceito. Eu fico pensando que se fosse nos dias de hoje, ele teria uma crise de consciência muito grande. Ele ficaria pensando: pobre, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ah, meu Deus, me desprezaram, me rejeitaram, deixaram de lado. Olha, não querem saber mais do meu chamado, da minha vida contigo. Foi Deus quem não me quis, os homens também não me quiseram, mas a Bíblia não atesta isso.
A Bíblia diz que João Marcos tomou consciência de que ele não foi uma escolha do Espírito. A Bíblia diz que João Marcos tomou consciência de que Paulo não o queria para a missão. De repente João Marcos volta para o seio da igreja de Antioquia e ele começa a fazer com intensidade aquilo que já fazia. O menino foi orar, o menino foi falar com Deus, o menino foi se reconciliar com o Senhor. Ele procurou os mestres, ele foi se preparar, ele procurou os profetas, ele foi orar, ele foi se preparar, porque ele entendia: se eu fui rejeitado, deixado de lado, se eu não servir para esta missão, eu entendo que a próxima vez que o Espírito falar na igreja de Antioquia, através da boca dos profetas, ele vai dizer: separai de uma vez por todas a João Marcos para a obra que eu tenho designado. Eu entendo que o princípio de um coração missionário é você insistir, é você persistir, é você acreditar no chamado feito na sua vida. E João Marcos foi orar, e Paulo e Barnabé foi para a missão. A Bíblia diz que eles partiram enviados pelo Espírito. Foi o Espírito quem preparou, foi o Espírito quem chamou, foi o Espírito quem separou, e foi o Espírito quem enviou. Está aqui, versículo 4. Enviados assim pelos Espírito Santo, foram a Seleucia, e dali navegaram para a ilha de Chipre. Eu quero falar desses dois personagens para você: Barnabé e Saulo. Quem era na verdade Saulo? Saulo nós conhecemos, perseguidor dos cristãos, o homem que outrora perseguia a igreja nascente, a igreja primitiva, que tinha carta para açoitar, prender, até matar os cristãos. Aprova a morte de Estevão, um homem intelectual, culto, fariseu, falava grego, aramaico, hebraico, palestinense, entendia tudo acerca de esporte, de navegação, até da medicina do Egito ele sabia um pouco. Era um homem estudado, consciente, conhecia as sagradas escrituras antigas, era um homem que tinha um pleno conhecimento de causa, mas era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que no caminho para Damasco, ele é surpreendido por uma luz que vem do céu. A Bíblia diz que ele cai por terra, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz que todos os outros que ali também estavam ouviam a voz, só que eles não viam nada. Diz que daquela luz que veio sobre a vida de Saulo, quando estava em caminho para Damasco, diz que ele foi levado até a casa de Judas, porque ele não estava enxergando nada. De repente, trancado na casa de Judas, Deus tinha interesse na vida de Saulo. Eu quero explicar uma coisa aqui para você, e quero que você entenda o que eu vou te dizer. Uma coisa é conversão, outra coisa é chamado. Uma coisa é você mudar de vida, vir para a casa de Deus, outra coisa é você estar apto para poder fazer alguma coisa aqui dentro. Saulo, ele passou por um processo de conversão no caminho para Damasco. Ali ele é impactado por uma luz que vem do céu. Ali ele ouve a voz do Senhor. Ali ele muda de direção. Ali ele se converte. É a chamada conversão de Saulo. Ele deixa de ser um homem velho e passa agora a ser um homem novo. Aí ele está cego, 3 dias sem comer nada, sem ver, na casa de Judas. E aí Deus fala com o homem de Deus e diz assim: olha, Ananias, eu quero que você vá na rua direita, a rua chamada direita, na casa de Judas. Você entra lá dentro do quarto, tem um homem, Saulo de Tarso. Quando Deus fala com Ananias, é um princípio que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que Ananias estava orando, porque Deus se comunica em visão para Ananias. Ananias está orando, e Deus na oração surpreende Ananias, não para falar de Ananias, mas para dar uma missão para Ananias. Vai à casa de Judas, tem um moço lá, eu quero que você imponha as mãos sobre ele e ore por ele, para que ele recobre a vista, fique cheio do Espírito Santo. Ananias olha para o Senhor e diz: Senhor, quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aqui ele tem permissão, ele tem carta para poder açoitar, prender, matar os cristãos. Deus dá uma ordem a Ananias, diz: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante de todos os povos. Ananias sai,
vai à rua direita, na casa de Judas, e ali dentro daquele quarto eu entendo por que Saulo foi escolhido, chamado a ser missionário. Porque Deus usou um termo, que é aquilo que nos qualifica, nos capacita para a missão. A palavra diz, o Senhor falando com Ananias, ele está orando. O ponto está aí. Acabou de conhecer o Senhor, acabou de ser surpreendido no caminho para Damasco. O moço está cego e não come, mas ora. E porque ele orou, e porque ele pôs os joelhos no chão, a oração que ele fazia chamou a atenção de Deus. Eu disse, quem é esse que está orando? Há 3 dias convertido, não come, não dorme, não enxerga, mas ora. Ah, meu irmão, se nós entendêssemos o verdadeiro princípio e valor da oração, não existe missões sem oração. Não tem como o Espírito vocacionar ninguém se antes nós não oramos. São Jerônimo diz assim, que o homem que não ora no mínimo 12 horas por dia é uma vergonha no mundo espiritual. Quanto tempo você reza por dia? Segundo São Jerônimo, nós seríamos uma vergonha no mundo espiritual. E porque ele está orando, Deus enviou Ananias, impôs as mãos sobre o moço, ele recebeu o Espírito. A partir daquele dia, a direção da vida de Saulo muda, porque ele começa a buscar a presença de Deus. Eu fico olhando para Saulo e vendo que o princípio de oração se fez valer ao longo de todo o seu ministério. Quando eu olho, por exemplo, para Atos capítulo 16, versículo 25 em diante, a Bíblia diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas rezavam um hino a Deus. Os prisioneiros os escutavam. Subitamente, de repente, houve-se um terremoto tão grande que abalaram os fundamentos do cárcere. Soltaram-se logo as algemas de todos. O carcereiro pediu luz, tentou tirar da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz, ei moço, não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. O carcereiro pedindo luz se lançou trêmulo aos pés de Paulo e Silas e disse, senhores, o que devo fazer para me salvar? Fitando os olhos nele, Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê, é um princípio de fé que nasce de ouvir a palavra, que emana de quem ora, de quem tem compromisso com Deus. Eu fico pensando, por que nós desprezamos o princípio da oração? Se até Jesus orava, quando ele vai dizer um ensinamento acerca de oração, ele diz, entra dentro do teu quarto, fecha a porta atrás de você e ora ao Pai no secreto. Aonde estão os homens que buscam a Deus no secreto? Aonde estão aqueles que ainda têm comunhão com Deus? É bonito ver o texto de Paulo e Silas, e aquilo que mexe com o meu coração é porque quem era homem de Deus ali era Paulo e Silas. Quem tinha cantado o hino a Deus era Paulo e Silas. Quem tinha açoitado com varas, sido açoitado com varas, era Paulo e Silas. Mas a Bíblia diz que quando os dois oraram, soltaram-se as algemas de todos. Só Paulo e Silas rezou, mas se soltou as algemas de todos. Você pode ser o único na tua casa que reza, mas eu quero profetizar que pelo poder e pela força da oração vai se soltar as algemas de todos. Eles podem não vir aqui, eles podem não atender o convite, fugir do retiro, não querer oração e nem receber visita, mas eu conheço o protagonista da igreja, que assiste a igreja católica apostólica romana há mais de 2000 anos. Ele não se prende a 4 paredes aqui. Enquanto você reza, enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você pede, o Espírito de Deus vai até na tua casa,
casa, atrás dos seus. E como diz o profeta Jeremias, a palavra, ela é como um martelo que despedaça o grilhão que está sobre a rocha. Eu quero profetizar que pela força da tua oração, todos aqueles que você traz no coração, as algemas de todos eles vão cair por terra nessa noite, porque a oração, ela vai se fazer valer na tua vida nessa noite. Só 2 oraram, mas a libertação chegou para todos. Eu entendo porque Deus disse: separai para mim a Paulo e a Barnabé. Quando eu vejo os homens desobedecendo a Paulo, e Paulo quase naufragando com os seus, depois de 14 dias de viagem, ele diz assim: amigos, o vento agitado, noite e dia, não se via nem sol, nem as estrelas, jogaram as coisas do barco para fora, a embarcação estava quase virando, todos desesperados. Paulo sobe num lugar alto e diz: amigos, eu orei no meio da tempestade, sem ver o sol, sem ver as estrelas, jogaram tudo para fora do barco, Ronaldo. Alguém aparece no meio do nada dizendo: amigos, eu orei, e o Senhor me enviou um anjo, e o anjo me disse que nem eu e nenhum dos que estão nessa embarcação vão perecer, e eu creio no Deus que enviou o seu anjo para poder falar comigo. Eu entendo por que Paulo é uma escolha do Espírito. Quando Paulo está pregando, está diante de uma fortaleza, os homens começam a gritar: tira esse homem do mundo. Eles ficavam inquietos com a pregação de Paulo, eles ficavam inquietos com o anúncio que vinha através dos lábios de Paulo, um homem que orava, que vai dizendo: eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu sei que ele subia ao 3º céu, e lá ouviam coisas que não convém dizer a vocês agora, mas eu conheço um homem, de tanto orar, diz que ele subia ao 3º céu, e ele diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas eu sei que ele subia ao 3º céu, e lá havia uma comunhão profunda e plena com Deus. Eu entendo porque que o Espírito disse: separai para mim a Saulo. Quando eu olho para a vida de Barnabé, eu entendo porque Barnabé é uma escolha do Espírito. Barnabé, de nome José, levita, natural de Chipre, tinha algumas propriedades, bens, vendeu tudo que tinha, acreditou na igreja missionária e deu tudo aos pés dos apóstolos. Aquele levita chamado José, natural de Chipre, tinha uma herdade, bens, herança, pegou tudo, vendeu e deu, colocou aos pés dos discípulos, e disse: eu creio na obra missionária. Os discípulos que andaram com Jesus ficaram encantados com a atitude de José. Alguns historiadores dizem que provavelmente ele tenha sido um daqueles 70 discípulos que Jesus mandou para poder anunciar o Evangelho. Um dos únicos dos que não andaram com Jesus a ser chamado apóstolo. Eles se impressionaram com a atitude de José, que vende o que tem, dá tudo aos pés da igreja, acreditando na obra. E diz que os discípulos começaram a olhar, os discípulos que andaram com Jesus começaram a olhar para as atitudes de Barnabé, para o caráter de Barnabé, para o comportamento de Barnabé, e disseram: vamos trocar o nome de José e dar a ele o nome de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Por que deram o nome para José de Barnabé, chamando de filho da consolação? Porque eles diziam: ele tem as mesmas características de que aquele que Jesus disse que é o Consolador. Olhar para Barnabé, os discípulos diziam, é a mesma coisa que olhar para o Espírito Santo. Andar com Barnabé é a mesma coisa que andar com o Espírito. Conversar com Barnabé é a mesma coisa do que conversar com o Espírito. São os discípulos que passaram pelo cenáculo, que depois de 10 dias de oração receberam o Espírito Santo. São eles que estão dizendo: Barnabé tem um espírito de paz, de mansidão, de reconciliação.
ele é filho do Espírito Santo. Eu fico imaginando aqueles que andaram com Jesus, trocando o nome de José e dando de Barnabé, porque dizendo, ele se confunde com o Espírito. Paulo, Pedro, é melhor dizendo, um dia toma a palavra, para dizer uma coisa acerca deste moço, dizendo, não sei se me reporto a Barnabé, ou se me reporto ao Espírito, porque eu não consigo fazer mais acepção de quem é quem. Eu entendo que muitas vezes Pedro conversou com Barnabé pensando que era o Espírito, e muitas vezes conversou com o Espírito pensando que era Barnabé. Nos tempos de hoje nós temos usado um termo que me incomoda, avivalista. Eu tenho dito isso em todas as minhas pregações. Eu só conheci um homem até hoje digno de ser chamado avivalista, Barnabé, porque se parecia com o Espírito, porque era igual ao Espírito, porque as pessoas o confundiam com o Espírito. Então ele teve o seu nome trocado de filho da consolação, ou filho do Espírito. Eu entendo, porque o Espírito está dizendo, separai para mim a Barnabé, porque ele tem as minhas características para a missão. Irmãos, a obra missionária é séria. Quem era Saulo e quem era Barnabé, eram os dois, desculpe usar esse termo, melhores missionários que existiam na igreja de Antioquia. Eu entendo que o Espírito de Deus é exigente. Quando o caráter é missionário, ele não manda qualquer um para a missão, ele pega aquilo que de melhor ele tem, para poder colocar no campo, em respeito às almas que lá estão esperando. Não é qualquer um que vai para o campo de missão. A escolha é essa: separai para mim a Saulo e a Barnabé, para a obra que os tenho designado, para a obra que os tenho preparado. Eu fico encantado com a vida de Filipe. A Bíblia diz que o Espírito se comunicava com Filipe. Filipe também é um daqueles que foi separado para a obra missionária, consagrado para a obra missionária. E a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito de Gaza a Azoto, retirado de um lugar e levado para o outro. Em fração de segundos ele some diante dos olhos daqueles que ali estão. Ele é retirado de um lugar, arrebatado em espírito e levado para Azoto, para poder anunciar o Evangelho. Porque eu entendo que o Espírito do Senhor tinha pressa naquela circunstância que o anúncio acontecesse, e porque em Azoto não tinha ninguém preparado para poder anunciar o Evangelho, o Espírito teve que ir até Gaza, teve que transportar Filipe até Azoto, para que o Evangelho fosse anunciado. Eu quero te dizer que por mais que falte missionário em qualquer parte do mundo, o Espírito continua trabalhando da mesma forma. Ele tira daqui e envia para lá, para que as missões aconteçam, o Evangelho seja pregado. Às vezes as pessoas se perguntam, para que mandar missionário para a África? Para que mandar missionário para o Chile? Para que mandar missionário para o México? Eu fico me questionando, para que mandar missionário para Azoto? Eu vou te responder, é porque nesses lugares não tem ninguém que cumpra o seu papel de missionário. É necessário que alguém saia daqui e vá para lá, para que a obra do Senhor ela aconteça. É a maneira com que o Espírito trabalha. Eles não contavam com marketing, nem com divulgação, nem com autodivulgação, nem com autopromoção. Eles não faziam média, nem intercâmbio espiritual. Era joelho no chão, boca no pó, e eles eram arrancados de um lugar, levados para outro, para poder pregar o Evangelho. A tradição diz que em um único dia, esse mesmo Filipe, ele foi arrebatado de um lugar para o outro 72 vezes. No mesmo dia, ele foi arrancado de um lugar, levado para o outro, arrancado de um lugar, levado para o outro, 72 vezes pelo Espírito, para que o anúncio da palavra
obra aconteça. Quem era esse menino? Alguém que orava e que foi vocacionado pelo Espírito. Quando eu olho para a vida de Tiago, a Bíblia diz que ele ficou conhecido como joelho de camelo. Ele ousou entrar dentro do Santo dos Santos, lugar que era destinado somente aos sacerdotes. Ele não quis nem saber, ele entrou do mesmo jeito, ele colocou o joelho no chão e disse que quando encontraram lá, o joelho dele estava áspero, e ele foi apelidado de joelho de camelo, de tanto que aquele menino orava, de tanto que aquele moço orava. Quem era ele? Um homem que orava, que foi apelidado de joelho de camelo e que foi vocacionado pelo Espírito para a obra missionária. Quando eu olho para a vida de Lucas, às vezes as pessoas se questionam e se perguntam: meu Deus, o que foi que Lucas fez de extraordinário? Olhando nos seus escritos, olhando na sua vida com Paulo, eu entendo que a vocação de Lucas, ela foi cuidar do apóstolo Paulo, mas o seu ministério começou no dia da sua morte, porque a tradição diz que quando Lucas morreu, ele foi sepultado e começou a minar, a sair azeite do seu túmulo, e todos aqueles que passavam pelo túmulo de Lucas pegavam do azeite e eram curados da sua enfermidade. Eu entendo que aquele que é vocacionado pelo Espírito, mesmo que esteja morto, as missões continuam acontecendo. As missões continuam acontecendo. Eu olho para a vida de João. Me dá uma cadeira vazia. João, a tradição diz que João estava velho. Ele era agora o último dos apóstolos. Não tinha morrido a fio da espada como os outros. Diz que ele estava muito velho e havia peregrinação do mundo inteiro para ver o último dos apóstolos. Quem não queria ver? Ele é o último dos apóstolos. E diz que ele não conseguia mais ficar de pé. Diz que ele não conseguia mais levantar sua cabeça. Diz que João, ele estava trêmulo nos pés, nas mãos. Nem a sua vista ele mal conseguia enxergar. A tradição diz que ele não tinha mais dentes na boca e que ele babava muito. E a peregrinação do mundo inteiro vinha passando, parava na frente dele, dizia: sua bênção, apóstolo. E ele falando com dificuldade, todo trêmulo, o último dos apóstolos vivo, ele dizia para todo mundo a mesma coisa: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Vinha o segundo: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Vinha os paralíticos, e ele olhava para os paralíticos e dizia: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Os paralíticos eram curados. Traziam os cegos e ele olhava, sem conseguir enxergar, e dizia: amai-vos uns aos outros. O último dos apóstolos. Quem era João? Aquele moço que vai dizer: num dia de domingo eu vi o Senhor assentado num trono muito elevado, as franjas do templo cobriam. Ele vai dizendo: o Senhor falou comigo. Os seus olhos eram como duas chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés como um latão reluzente. Ele trazia sobre o peito um cinturão dourado. Eu fico imaginando que quando ele estava velho, babando, sem dentes, ele se lembrava das visões em Patmos e dizia: amai-vos uns aos outros. Mas o que pregação era essa? A pregação de quem é vocacionado pelo Espírito e foi ensinado pelo próprio Espírito que o amor cura todas as feridas. Ele vai dizendo: amai-vos uns aos outros. E todos que ali passavam eram curados, eram transformados, tinham as suas vidas reformadas pelo Senhor. O último dos apóstolos vivos, João, amai-vos uns aos outros. Vocacionado pelo Espírito para a obra missionária. Que homem é esse? Eu fico olhando para a história de São Peregrino. São Peregrino fazia parte de um grupo de homens que lutava contra o Papa. E em um dos conflitos ele agrediu um moço, um cristão, bateu no seu rosto, desferiu contra ele pontapés, e diz que ele se arrependeu de ter feito aquilo. Foi procurar esse moço que o perdoou.
E diz que o perdão foi tão profundo e tão singelo que São Peregrino se converte pela força do amor através do perdão. E diz que ele começou a seguir agora aqueles que não são contra, mas a favor do Papa, como no caso de Paulo, que perseguia, mas agora anuncia o Evangelho. Diz que São Peregrino impunha sobre as suas vidas muitas penitências. Ele ficou 30 anos em pé, sem se sentar, por conta de penitência. E de tanto se penitenciar, ele contraiu um câncer na perna, e uma chaga na sua coxa, e o médico foi amputar a sua perna. Ele disse: antes me leva à sala ao lado, porque eu vi que tem ali uma cruz pintada na parede. Diz que São Peregrino entrou lá dentro e colocou o joelho no chão e começou a orar. E diz que a oração de São Peregrino foi tão profunda, mas tão profunda, que ele disse que ele entrou num profundo êxtase espiritual por 8 horas. Diz que ele viu Jesus descer da cruz e tocar na sua perna, na sua chaga, no seu câncer. Quando eu olho para a vida de Jacó, eu vejo que o anjo de Deus desceu e feriu Jacó. Quando eu olho para a vida de São Peregrino, eu vejo que o Cristo é quem desce e cura a perna de São Peregrino. Diz que os médicos, não podendo amputar a sua perna, não sabiam o que tinha acontecido. Ele vira padroeiro daquelas pessoas que têm câncer. Depois de ficar 30 anos em pé, contrair um câncer, ele é curado pelo Senhor, que em êxtase espiritual, na oração, desce na cruz e toca na sua coxa, como o anjo no Antigo Testamento tocara na coxa de Jacó. Aquele moço é curado. Diz que ele morre no dia que o seu corpo está sendo velado dentro da igreja. Levaram uma mulher que estava possessa de um espírito imundo, e quando ela passou aonde o corpo estava sendo velado, ela endemoniada é liberta, o espírito mal vai embora. Uma moça tinha acabado de sofrer um acidente, as suas vísceras estavam para fora. Pegam aquela mulher desesperada e levam no túmulo de São Peregrino. Ela é curada na frente de todas as pessoas. Trouxeram um cego que conhecia São Peregrino, e diz que o cego com dificuldade se aproxima do caixão e toca em São Peregrino, como um amigo que participa de um cortejo. E diz que São Peregrino levanta do caixão, senta na beira do caixão, traça o sinal da cruz na testa do cego. Diz que o cego passa a enxergar, e São Peregrino volta a deitar no caixão. Tentaram enterrar o corpo dele, mas não conseguiam, Beth, porque as pessoas foram migrando para o seu túmulo. Até hoje, o corpo de São Peregrino existe carne, pele, tecido muscular, unha, cabelo, sai incorrupto. E até hoje as pessoas que o visitam trazem os seus testemunhos de cura. Eu fico olhando para a vida desse moço e digo: meu Deus, que homem é esse? Alguém que foi vocacionado pelo Espírito. Tem um santo eremita que diz que um dia ele saiu, colocou a cabeça em uma pedra e disse: vou fazer uma oração, e ficou. E diz que as pessoas passavam por ali, aquele moço com a cabeça na pedra orando pela conversão das pessoas. Diz que se passou meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ele não deitou, não dormiu, não comeu, não foi ao banheiro e não parou de orar. Diz que de repente ele desperta. A civilização ao seu redor tinha mudado, porque já tinham casas, vilarejos. Nunca sepultaram o seu corpo, porque perceberam que ele estava vivo. Quando ele olha, desperta, ele se assusta e diz: aonde estou? No mesmo lugar. 10 anos de oração, e a civilização ao seu redor cresceu e evoluiu. Eu entendo que é isso que acontece com o homem que ora. Quando você ora, as coisas ao seu redor, elas têm que se transformar, elas precisam mudar. E eu quero encerrar essa pregação contando para você, época do comunismo. Um moço chamado Daniel, missionário, tinha um sonho no seu coração: martírio. Não porque se oferecesse, mas porque entendia que era digno morrer dando a vida pelo seu Senhor. Daniel vai para o campo de missão, contrai vírus,
é impedido pela igreja de voltar às missões, é afastado. E ele, com anseio missionário dentro do coração, ele se entristece porque ele diz aos seus: foi arrancado de mim o direito do martírio, mesmo enfermo eu queria ficar no campo de missões. Diz que em casa ele chora. O seu filho, de nome também Daniel, filho ou Júnior, do jeito que vocês quiserem, se aproxima do pai, que agora chora, e diz: meu pai, por que você chora? E ele vai contando para o filho que foi arrancado dele o direito de morrer no campo de missão. E começou a chegar os informativos na sua casa, das pessoas, dos seus amigos, daqueles que fizeram seminário junto com ele, que estavam morrendo no campo de missão, e ele em casa. Ele vai olhando para aquilo, e ele percebeu que o seu filho começou a chorar, porque aquele menino de 5 anos percebe que pessoas estão morrendo, e ele começa a chorar, o pai chorando, o filho chorando, e o pai, para consolar o filho, diz: filho, vamos pegar todos esses informativos e vamos orar, porque se nós orarmos, ele diz para o filho de 5 anos, o Espírito tem o poder de realizar o impossível. Diz que o pai e o filho colocam os joelhos no chão, espalham aqueles informativos e começam a rezar. E diz que todos os informativos que chegavam na casa dos dois, de pessoas condenadas, indo para a morte, pessoas que estavam para serem julgadas, todas elas de maneira inexplicável, eram libertas ou fugiam, mas não morriam. Foram centenas e centenas de pessoas, que ao longo de 15 anos foram privadas, que não morreram por conta da intercessão do pai e do filho. Depois de 15 anos, a igreja manda Daniel de novo para o campo de missões. Daniel vai com alegria, agora tem que pregar por detrás das cortinas de ferro, é o comunismo. O anúncio tem que acontecer de uma forma mais sorrateira. Ele é pego anunciando o evangelho. Morte para aqueles que pregavam nessa época. Pegaram Daniel, bateram muito nele, arrancaram as suas vestes, prepararam no meio de uma praça uma guilhotina com uma lâmina afiada, colocaram suas mãos para trás, prenderam o seu pescoço na madeira, desceram a madeira, com espaço apenas para que a lâmina descesse. Está todo o povo em volta vendo, para que servisse de exemplo, para que ninguém mais pregasse o evangelho. De repente, quando Daniel olha, ele vê agora o seu filho com 20 anos, 5 na época das orações, 15 anos de escondimento, e agora os dois estão ali. Ele olha para o filho que chora, e diz para o filho: eu estou preparando, filho, a minha alma para a morte. O filho vem se arrastando perto da cabeça do pai, chega próximo, olha a meio metro nos olhos do pai e diz: pai, vamos orar, vamos orar, porque se nós orarmos, o Espírito tem o poder de fazer o impossível. E diz que eles começaram a orar. Os algozes ficaram enfurecidos e soltaram a lâmina. A lâmina desce, atravessa a madeira, atravessa o pescoço do pai, e o menino com os olhos abertos orando. E as pessoas começam a gritar em volta, espantado, porque embora a lâmina tivesse atravessado a cabeça de Daniel, ela não tinha caído no chão, e ele continuava orando. E todo o povo começou a ajoelhar e se converter ao Deus verdadeiro. Diz que o algoz, de joelho chorando, não tinha coragem de levantar a lâmina. O próprio menino Daniel levanta, começa a puxar agora a corda, e diz que a lâmina sobe. Ele travou a corda, foi próximo do pai, desprendeu a madeira, tirou, desamarrou a mão do pai que estava presa nas costas, segurou na mão do pai, puxou. Não tinha uma gota de sangue no pescoço de Daniel. Ele olhou nos olhos do pai e disse: pai, eu aprendi com o Senhor, quando eu ainda era um menino, que quando nós oramos, o Espírito é capaz de fazer o impossível. Qual é o teu impossível? Nós estamos falando de missões. Qual é o teu impossível? Não existe impossível para o Espírito de Deus, e não existe causa impossível para aqueles que foram vocacionados pelo Senhor. Encerro essa mensagem lendo a você um texto. Paulo, missionário: quanto a mim,
estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que com amor guardam suas aparições. Procura vir ter comigo quanto antes. Ele está falando com Timóteo. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente, e se foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. Lembra de João Marcos? Deixado de lado pelo Espírito, deixado de lado por Paulo. Ele diz: toma contigo Marcos e traze-o, porque ele é bem útil para o ministério. Ah, meu Deus. Timóteo se lembrou, ou melhor, Barnabé se lembrou de Saulo, e foi atrás de Saulo. Quando Saulo estava escondido, ele aprendeu com Barnabé, e disse: traz João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Tiquico, enviei-o para Éfeso. Quando vires, traze contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu, porém, guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo das faces dos leões. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo. Fiquem de pé aqueles que querem ser vocacionados pelo Espírito para a obra missionária.